Olá, amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, são exatamente 19 horas mais 30 minutos. Você pode acompanhar esse programa também pela internet, no Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão e também pelo verdadeexpressão.com.br e também pelo YouTube, o YouTube da TV Transamérica. Você pode participar conosco fazendo sua pergunta lá pela timeline, na nossa live no Facebook, ou então também pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. E hoje recebemos aqui uma figura de grande expressão na advocacia, especialmente na advocacia criminal, Dr. Elias Matarassade, considerado um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, não vou nem falar do Paraná, é do Brasil, né? Quase 40 anos de carreira, sócio proprietário do Elias Matarassade Advogados e presidente da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, gestão 2016-2019. Doutor Elias, sinto-me honrado em recebê-lo aqui no programa, como seu colega, cumprimento e muito obrigado. Imagine, é um prazer, Rafael, estar aqui com você e nós temos acompanhado o trabalho e tenho que te parabenizar. Porque hoje o desafio dos comunicadores é realmente levar a verdade no sentido daquele jornalismo não opinativo, né? O jornalismo investigativo, aquele jornalismo que instiga o audiente a tirar as suas conclusões. E me parece que o teu programa ele trilha por esse caminho e tem a minha admiração, o meu respeito. Eu recebi, ao anunciar a entrevista, recebi já várias perguntas aí, né? Muitos mandando abraços para você e alguns perguntando, me fizeram a pergunta, mas o doutor Elias é conhecido tal, mas qual a origem do doutor Elias? Como que ele entrou na advocacia? Onde ele estudou? Então, doutor Elias, eu pediria que você fizesse aí um breve histórico aí, qual que é a sua história? Como que você entrou na advocacia? Como que chegou com esse viés criminal e todo esse destaque aí que a gente já sabe? Veja, eu descendo de uma família, o Assad tem raízes sírias, né? E Matar tem raízes libanesas. Então, eu venho de uma família de imigrantes sírios libaneses que vieram para cá no início do século passado, passaram por Paranaguá, Curitiba e Lapa e se dedicaram ao comércio. Depois, já na primeira geração aqui no Brasil, meu pai, então, acabou cursando Direito e se estabelecendo. Primeiro foi comerciante na Lapa e depois acabou estudando e se estabeleceu como advogado. Como eu era pequeno e também já comecei a ter aquela convivência com o escritório, acabei trilhando pelo caminho da advocacia, fiz vestibular, cursei aqui a Faculdade de Direito de Curitiba e sempre gostei muito de advogar, não apenas na área penal. Eu sempre trabalhei em outras áreas também. Eu fiz uma opção pela advocacia criminal, mais exatamente a partir de 90, que eu comecei a me direcionar mais para a área penal. E trabalhei muito, trabalhei em mais causas do que eu me permito lembrar, né? Tem gente que fala, tem X júris, 1.500, 600, eu não sei quantos, mas todos que fiz com amor, com convicção, gostando da profissão, tentando levar aos próprios colegas aquele lado responsável da profissão, aquele lado da dissuasão, por exemplo, de você pegar um cliente que está predisposto, às vezes, a fazer alguma coisa errada.
mais errada do que já fez. E você, então, chama, conversa, firma, briga com ele para que ele confie na justiça e vamos em frente. A família da vítima, por exemplo. Às vezes, um pai de uma vítima fatal, um pai que vê um filho morrer de uma maneira brutal, é claro que a primeira coisa que ele pensa é ir lá e matar o cara que matou o filho dele. Então, a mãe, os irmãos, enfim. Então, o advogado faz esse trabalho de dissuasão, um verdadeiro advogado. Chama a pessoa, acalma as famílias, leva aquela sensação de justiça, de segurança para as famílias, como quem diz, olha, bandido não é você, bandido é o outro, você tem que agir dentro da lei. Ou se errou, até quanto errou. E a gente, então, leva aquele espírito de ressocializar, trazer de volta para a sociedade a pessoa com uma outra visão do mundo. Eu acho que o advogado tem como interlocutor entre o judiciário e as famílias brasileiras que precisam da justiça, como acusados, como vítimas. O advogado é esse interlocutor. Então nós temos que ter consciência plena do nosso papel. Nosso papel é muito importante para a sociedade. Então, nessa pequena retrospectiva, eu digo a você que tenho muito orgulho. E antes da advocacia criminal, em quais áreas você atuou? Atuou de maneira geral? Veja, eu trabalhei com direito tributário, por exemplo. Claro. Quando tivemos aquele decreto 2288, que tratava do empréstimo compulsório para aquisição de veículos e combustíveis e moeda estrangeira, eu trabalhei muito na área tributária, pedimos ressarcimento, ou na época era repetição de indébito fiscal. Fiz também parte civil, processual civil, com questão de consórcios de veículos, direito do desistente em receber de volta o que pagou. Foi uma tese que nós começamos aqui em Curitiba. Eu tive, assim, o privilégio de começar essa luta e terminou com a súmula 35 do STJ, assegurando a devolução corrigida aos consorciados desistentes. Foi uma luta, muitos lembram dessa luta, na área civil, processual civil, tributária. Trabalhista não, nunca fui para a área trabalhista. Fui uma vez como testemunha. Mas na parte, então, penal, eu optei a partir de 90, como te falei, com mais ênfase. E aí fundamos uma associação paranaense de advogados criminalistas, que depois deu na brasileira de criminalistas, enfim. É a área que exige mais do advogado, porque nós trabalhamos com a liberdade. Os outros ramos do direito, a herança, a conta, o tributo, tudo se resolve em moeda. Mas a área penal não. A área penal se resolve com lágrimas de um lado, se resolve com prisão do outro. Eu sempre digo, Rafael, em todos os ramos do direito, em todos os processos, tem um ganhador e um perdedor. Um lado que ganha, um lado que perde. No penal só tem perdedor. Não tem ganhador no direito penal. As pessoas, um lado sofre uma baixa terrível, o outro acaba tendo que pagar com a liberdade. São dramas humanos, e por que não dizer, até misérias humanas que desfilam diante dos olhos do advogado. E dos nossos olhos caem as vendas. As pessoas não mentem para nós. Nós fazemos a leitura da alma daquela pessoa, do mais profundo do seu insondável. A pessoa presa, contando o seu drama, enfim. São, como diz a religião, um vale de lágrimas, né? O direito penal é o direito das lágrimas. Penso eu que não há nenhuma outra profissão que nos aproxime tanto do ser humano como o direito. Mas dentro do direito, o direito penal é aquele que nos aproxima mais da maneira de ser do cidadão, do ser humano, enfim. Somos nós que estamos ao lado deles, né, dos acusados e vítimas, naqueles momentos de conflito maior. Agora, doutor Elias, a gente tem uma discussão na sociedade muito grande, passou as eleições aí, sempre volta aquela discussão dos direitos humanos, que para alguns, né, até políticos aí a gente viu que não tem que ter direitos humanos, bandido bom é bandido morto, vem aqueles chavões que você já conhece. Você que está nessa área,
tem propriedade para falar muito bem sobre a questão dos direitos humanos, até onde pode ir os direitos humanos e até onde que um criminoso, né, um bandido tem que ser enquadrado, logicamente não ferindo a questão dos direitos humanos. Veja, o direito humano é uma fórmula sintética da expressão direitos e deveres humanos. Aí falou-se direitos humanos, mas os deveres humanos estariam também nessa fórmula. Na verdade, são os direitos fundamentais. O direito de expressão, por exemplo, nós estarmos aqui hoje livremente nos manifestando, é um direito humano. Nossa Constituição assegura a inviolabilidade de nossas convicções filosóficas, religiosas, científicas. Agora, existem aquelas cláusulas que impedem, por exemplo, de entrar a polícia aqui agora nesse ambiente e nos prender e nos tirar daqui algemados, tirar esse programa do ar. Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura este momento e essa forma de nos expressarmos. Assegura também a liberdade religiosa. As pessoas podem praticar a religião que entenderem que devam, dizendo que são invioláveis os locais de culto e suas liturgias. Então, confunde-se um pouco. Por quê? Porque é evidente que quando uma pessoa comete um delito, ela tem direito a um advogado. Ela não pode ser presa senão em flagrante delito. E isso, então, começa a pensar que são direitos do bandido. Não. A questão é uma reflexão simples. Olha só. Se a lei diz que não pode entrar na casa de ninguém sem ordem judicial e durante o dia, você pensa assim, mas essa lei protege quem? Protege o bandido, o favelado. Não é assim. Primeiro, a lei que não proteger uma casa simples lá da comunidade, da favela, não vai proteger uma casa num bairro de classe média ou de classe alta. Ou seja, a fórmula é a seguinte, por mais paradoxal que possa parecer. A mesma lei que não protege bandido, aspas, não vai proteger pessoas de bem. Porque se você abrir muito com relação ao combate da criminalidade, de repente você está abrindo também para que invadam casas de pessoas que nada têm a ver com delito e cometam-se abusos. Então, na verdade, essas cláusulas são postas no sentido de termos o equilíbrio e uma contenção. Tem um autor, Alfred Thomas Mason, ele diz assim, para formar um grande governo não é necessário prudência. Estabeleça-se a sede do poder, ensine-se a obedecer e a tarefa estará concluída. Daí diz assim, outorgar liberdade é ainda mais fácil, basta deixar as rédeas soltas. Mas ele conclui dizendo, fundir estes dois elementos, liberdade e restrição, num conjunto consistente, exige mentalidade poderosa, sagaz e acomodatícia. Esse equilíbrio que a sociedade exige para um bom convívio harmônico é o que se busca com o que se fala de direitos humanos, que na verdade são direitos fundamentais. Direito à vida. Direito à vida. Direito de não ser torturado. São direitos básicos que, na verdade, são marcos civilizatórios. Por exemplo, você obter uma confissão mediante tortura, que validade teria essa confissão? Infelizmente isso ocorre até hoje, você que atua na área. Então, aí pessoas que não são culpadas assumem culpas de outros. São situações, meu caro Rafael, que a sociedade às vezes não entende. E a gente que está no dia a dia da profissão, a gente sabe. Nem a confissão espontânea é uma prova absoluta. Nós tivemos um caso no passado de um pai que assumiu um crime que o filho praticou para não deixar o filho ir preso. Então, você pergunta, mas a confissão é uma prova cabal, absoluta? A resposta, não. É relativo. Então, é relativo, por quê? Porque existe a autoacusação falsa. Então, quem fala, que entende, estude.
porque por mais que pense que entende, sempre tem novas fronteiras a serem transpostas. O direito é assim, é um desafio. E essa questão de bandido bom é bandido morto, eu digo, bandido bom é bandido preso. Quem fala bandido bom é bandido morto são aqueles que querem que o bandido, aspas, morra para não entregar com quem que ele tem esquema. Então, às vezes, ele é bandido, mas ele está pagando propina para alguém. Fazer vista grossa. Então, ele tem que morrer por quê? Porque é uma queima de arquivo também. Eu acho que um bandido bom é um bandido preso. Preso, então, prendam com alguma acusação e ele que venha para a justiça, ele pode, inclusive, fazer confissões, ele pode contar onde estão os esquemas errados naquela sociedade, enfim. Bandido bom não é bandido morto. É uma falácia isto. É uma forma de você brindar os maus policiais que às vezes se travestem de policial e têm relações promíscuas com a criminalidade. Dentro dessa questão aí dos direitos humanos, aí, a gente tem duas questões que sempre gera polêmica, que é a questão, primeiramente, da prisão perpétua e a pena de morte. Qual que é a sua opinião sobre essas correntes que defendem? Em outros países a gente tem isso. Qual que é o seu entendimento? Veja, tudo vem do nosso influxo cristão. Quando foi descoberto o Brasil, teve já a primeira missa, teve a cruz, não é verdade? Bom, de lá para cá nós temos o cristianismo como uma religião muito forte no país. Não estou falando só de católicos, eu falo de evangélicos, enfim, de todos os cristãos. Então o Brasil é 90 e poucos por cento cristão, assim como o Egito é 90 e tantos por cento muçulmano. Claro que as leis do Egito têm influxo da religião muçulmana. As nossas leis têm influxo cristão. O que significa isso na prática? Cristo falou, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que isso significa? Não temos pena de morte, 1. 2, nós temos o caráter ressocializador das penas. Penitenciária vem de penitência. Então a pessoa vai lá para dentro, faz penitência e volta para a sociedade melhor do que foi. Esse é o espírito da lei de execução penal, que não é cumprida. Mas, na verdade, tudo que você falou de não termos prisão perpétua é um influxo cristão. Nós estamos impregnados desse influxo cristão em todo o nosso ordenamento jurídico. Então, talvez a corrente punitivista venha pregando pena de morte, mas a Constituição não permite, e a cláusula pétrea na Constituição, ou seja, isso não pode acontecer nem com emenda constitucional. Então, os que pregam isso no Brasil estão pregando em vão, uma pregação em vão, porque não há possibilidade jurídica de ser instituída a pena de morte no Brasil, pelo menos validamente. E a prisão perpétua? Mesma coisa, eu creio que segue o mesmo caminho, porque o caráter é ressocializador. Sim. Então as penas somadas não poderão, na prática, ultrapassar a 30 anos de prisão. Mas 30 anos de prisão é muito tempo. E para você que está nos assistindo, eu sempre falo isso, que você está lá no mercado, uma hora dessa, fazendo uma compra para ir embora com pressa para casa, para chegar em casa, assistir uma televisão, jantar com a família, e a fila do caixa está muito grande, e você está ali nervoso, querendo pagar de uma vez para ir embora. Você não quer perder alguns minutos. Imagine penas de 1 ano, 2, 3, 5, 10, nesses ambientes prisionais, que são degradantes. Até hoje no país, eu falo, pode ser talvez pior que a pena de morte lá dentro. Por quê? Porque a pena de morte você morre uma vez só. Lá dentro você morre um pouco a cada dia. Não há possibilidade de ressocialização. Não se dá essa possibilidade. Os que se ressocializam apesar do ambiente catastrófico e caótico de caos humanitário dentro desses recintos prisionais. Sobre júri popular, tem uma pergunta que chegou aqui para você, eu separei. Primeiramente, você falar da importância da participação da população no júri popular, daí eu vou te repassar a pergunta. Participação da população no júri popular,
se você acha importante e qual você falar ali para o nosso amigo telespectador, a ideia do povo estar participando aí de um julgamento. O júri é um dos únicos, não, é o único momento democrático da justiça brasileira. Não há outro, porque a população não é chamada para nada no judiciário. E o tribunal do júri existe justamente a chamada da população para julgar um semelhante. Eu sou entusiasta do tribunal do júri. Eu sou pela manutenção e até pelo aprimoramento do tribunal do júri. Mas por razões históricas, por razões até de ordem democrática e práticas, eu sou entusiasta do tribunal do júri. É o lugar onde os semelhantes julgam os seus semelhantes. A pergunta é relacionada justamente a isso. O Sérgio Leite, que também é colega, quase advogado, ele pergunta aqui, ele comenta o seguinte: o tribunal de júri é composto por um juiz que preside e 7 jurados que compõem o conselho de sentença, escolhido dentro de um grupo de 25 pessoas previamente convocadas pela justiça. Sendo assim, indago o entrevistado: na sua opinião, o conselho de sentença do Tribunal do Júri do Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, nos casos de grande repercussão popular e jurídica, está atendendo os anseios da sociedade? E dentro da sociedade ele fala também meios de comunicação, ou está cumprindo a legislação pátria específica de cada caso? Veja, eu não me lembro de nenhum caso julgado pelo júri que tenha assim encerrado uma injustiça gritante. Sim. Eu não tenho recordação de uma injustiça assim, de um erro de um grupo de 7 jurados. E podemos ter algum erro judiciário, outro isolado, mas eu falo que os tribunais anulam, mandam um novo júri quando há algum problema. Na verdade, os 7 jurados, o único perigo hoje é a interferência midiática na cabeça do jurado. Então ele já vai predisposto a condenar ou a absolver, dependendo da forma como é conduzido o processo. O jornalismo opinativo acaba vindo e acaba interferindo. Na verdade, um dos primeiros trabalhos do advogado e mesmo do Ministério Público, na abertura dos júris, é dizer ao jurado que esqueça tudo o que ouviu fora do processo, que guarde apenas o que ele vai ouvir lá dentro. Por quê? Porque senão ele vai contaminado por informações de fora do processo e acaba tendo uma decisão equivocada. Aí nós temos feito esse trabalho quando trabalhamos no júri, e mesmo no nosso instituto, nós temos o Instituto Elias Matarassade de Práticas Profissionais, onde nós pegamos os advogados iniciantes e pessoas que estão se formando em direito e vamos ali, eu brinco, do nó da gravata ao Supremo Tribunal. Passamos pelo júri, com juízes ministrando aulas lá, membros do Ministério Público, a gente convida advogados, falando do inquérito por delegados de polícia, inquérito policial, processo penal e recursos. E tem um destaque do Tribunal do Júri. O advogado tem que se preparar para fazer um júri. E nesse preparo, a conscientização do jurado a respeito daquela opinião que já pode estar posta antes do júri começar. Ou seja, nos crimes da competência do júri, o júri talvez não comece hoje, no momento em que abre a porta e os jurados entram lá para o sorteio, não. Talvez o júri comece quando aquele fato se torna público, quando é noticiado o fato. Aí começa já a opinião pública a formar uma ideia, ou reprovar, ou enfim, começa a formar uma opinião. Isso é perigoso, tanto para condenar quem não deve, quanto para absolver quem não deve também. Então, com essas cautelas, eu creio que o júri continua sendo a grande instituição democrática do Poder Judiciário, a única dentro do Judiciário que não conta com o povo para nada. Antigamente contava para apurar votos, a Justiça Eleitoral chamava, etc. Hoje talvez nos resta
o povo participando como mesário, etc., e fiscal nas eleições, e no tribunal do júri. O resto, o povo já foi descartado completamente. A Justiça do Trabalho tinha aqueles juízes classistas, por exemplo, também acabou. Então, só restou o júri e o direito eleitoral, que ainda aproveita o cidadão para conduzir algo. Eu sou favorável ao tribunal do júri pela manutenção e pelo aprimoramento. Uma outra questão, você falou bastante nessa primeira parte da entrevista da Constituição Federal. E nós completamos 30 anos o ano passado, e já passaram magistrados, advogados. Eu sempre pergunto qual que é a sua avaliação da Constituição Federal, porque na eleição teve uma certa discussão ali em determinado momento, alguns candidatos falaram em refundar a República, refazer, e outros candidatos não entendem que a Constituição é boa, tem que fazer um reparo aqui e ali, mas ela é uma Constituição nova, se comparado com outros países, tem países aí com mais de 100 anos de Constituição. O que se pensa da Constituição Federal? É um primor, uma obra-prima da nação brasileira. Nós temos uma Constituição que nos deu uma estabilidade política, nós não tivemos nenhum problema sob a égide da Constituição. Atualmente nós temos alguns desafios que devem ser superados em breve, mas eu tenho que o Brasil é um país que não cumpre as próprias leis. Você vê o Estatuto da Criança e do Adolescente, com todas aquelas regras, de que não pode ter criança na rua, não pode os pais abandonar, tem que ter criança em escola, etc. Diz o Estatuto, né? O problema é o seguinte, o Estatuto é de 90. Se nós tivéssemos cumprido o Estatuto, não teríamos crianças expostas hoje no Brasil. Então, nós não cumprimos como está na lei. Essa é uma grande verdade. Eu não quero aqui fazer crítica ao projeto agora do Moro, anticrime, mas não existe nada anticrime. Por que não existe nada anticrime? O nome já é um problema. Não falo aqui como presidente da Associação Brasileira, mesmo porque eu estou licenciado, estou em férias, entro amanhã em férias. Veja você, a polícia, a justiça chega depois que o crime aconteceu. Não chega antes. Então, aconteceu a corrupção, depois chegou a polícia, depois chegou o Ministério Público, depois chegou a justiça. Então, na verdade, o crime acontece e a polícia vem para contar os mortos, ver quem viu, quem não viu, nome de testemunha, etc., perícia. Mas o crime aconteceu. Então, não se combate crime dessa forma. Olha, vamos fazer uma lei aqui anticrime. Então não vai mais ter crime no Brasil. O povo pode pensar assim, só que não é assim. Pensavam, por exemplo, que de um minuto para outro não íamos ter filas nos hospitais. E temos. Continuam as filas no hospital, apesar da mudança de governo. Continuam os assaltos, continuam os problemas, enfim. Na verdade, falimos no ensino da ética. Eu sempre acreditei em 3 vetores para que a sociedade possa combater realmente o crime. Seria a escola, a família e as religiões. São 3 vetores importantíssimos para a contenção do ser humano, para ensinar o ser humano a viver em harmonia numa sociedade. Repito, família, religião e escola. Muito importante. Apesar de que hoje nós temos alguns problemas. O que ensinar para as pessoas se daqui a 10 anos não sabemos que tecnologias teremos para aplicar, então, aquela mão de obra, enfim. Mas ensinar o respeito, ensinar que existe o outro para ser respeitado, a pensar no outro, não a pensar só em si. É um dever e é um desafio da próxima década, digamos assim. Não se resolve isso do dia para a noite. Legal, tem várias perguntas chegando aqui. Antes de eu repassá-las, vamos para as notícias da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, boa noite a todos. O governador Ratinho Júnior vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Paraná
uma proposta de emenda constitucional PEC que propõe o fim do pagamento de aposentadorias de governadores. Ratinho Júnior afirmou que a medida, que era o compromisso de campanha, se soma às ações do governo para diminuir o inchaço da máquina pública. Entre aspas, este é um compromisso que assumimos com o Paraná e um exemplo que damos ao Brasil. A partir de agora, encaminhamos o projeto à Assembleia para que os deputados possam aprovar e acabar com mais essa injustiça feita com o dinheiro público e com o suor dos paranaenses. Fecha aspas, declarou o governador. Atualmente, 9 ex-governadores e 3 viúvas de ex-mandatários do Estado recebem atualmente aposentadoria. O subsídio mensal para o ex-governantes bruto é de R$ 30.471,11. Voltamos ao estúdio. Agradecer a companhia do Flávio Lins, advogado da nossa equipe, que está sentado ao lado daquela belíssima colega advogada. Já pensou, Flávio? Obrigado, Pedro Lima. Gostaria de agradecer aqui a presença de mais um colega aqui nos nossos bastidores, aqui, o Dr. Flávio Lins, aqui, acompanhado aqui, Dr. Elias, que integra a sua equipe no escritório. Perfeito. Flávio é um grande colega. Já estamos há mais de 13 anos, 15? Olha aí, tá vendo? Só mais de uma década juntos, trabalhando no dia a dia, naquele lugar que passam os dramas humanos ali, de manhã, de tarde e de noite. Está lá o Flávio sempre lutando o bom combate, trabalhando com nós. Obrigado, Flávio, pela companhia. Aproveitar e mandar uns abraços aqui para o Marcos Lemos, ele que é da Rádio Fazenda Rio Grande. Um abraço aí para o nosso amigo Marcos Lemos. Um abraço também para o Mauro Suyama, que é presidente da Confraria dos Amigos na região metropolitana. Um abraço aqui, ó, Dr. Marcos Moraes também. Ele pergunta aqui para você, doutor Elias, o que você pensa desse mercado ultrassaturado com mais de 1 milhão de advogados? Eu até complemento que a gente entrevistou os candidatos à presidência da OAB aqui no programa e um dos motivos de debate é que a gente conta que só aqui no Paraná hoje com quase 60 mil advogados inscritos ativos. Veja, quando eu comecei, o meu pai, o número da inscrição dele é 5.440. Paraná inteiro, em 72, 73, tinha 5.500 advogados. Metade no interior, metade na capital. Quando eu me formei, em 80, já quase 10 mil, meu número é 9857. Aliás, o número da nossa sociedade de advogados é número 90. 90, acredita? Bom, na verdade, os advogados, o curso de Direito é um curso maravilhoso, porque ele ensina você não só o lado, digamos assim, a ciência jurídica, mas ele te ensina a viver. Então, por exemplo, tem muita gente que se forma em Direito e que não vai para as carreiras jurídicas, nem da advocacia, nem do Ministério Público, nem do Judiciário, enfim. São pessoas que fazem o curso de Direito para continuar administrando uma empresa, enfim. Agora, existem 1 milhão, mais de 1 milhão. Hoje nós estamos atingindo a faixa de 1.200.000 inscritos já na OAB, nas OABs estaduais de todo o Brasil. Dizem também que o Brasil é o país que tem mais faculdades de Direito do que o resto do mundo todo somado. Então, existem. Existem lá 2 milhões que não conseguem passar no exame de ordem. Mas o meu conselho para estes é, façam concursos públicos. Escrivanias, existem vários concursos públicos municipais, estaduais, federais. Então, já que você fez o curso e não está passando no exame de ordem, vá para a carreira policial, concurso público, enfim, você já tem o curso de Direito, fica mais fácil para você acessar. Agora, evidente que há uma espécie de mão invisível que regula isso. Evidentemente que não há, digamos assim, saturação completa, há também muito folclore em torno disso. Eu sempre incentivo os advogados novos a abrirem escritórios com os colegas, abrirem escritórios, e tenho sido convidado para algumas inaugurações. Eu acredito que a população cresceu muito também. E as pessoas
não olham isto. Fazendo aqui uma comparação com o direito do trabalho, por exemplo. Digamos aqui em Curitiba, cidade industrial, uma casa térrea. Vai lá você, com 2 colegas teus, abre um escritório trabalhista, coloca um banner lá com teu nome, escritório trabalhista. Não vai entrar ninguém? Você não vai sobreviver? Claro que vai. Então não tenho medo de abrir escritórios, eu não acredito nessa questão. Só não pode ter preguiça de trabalhar, né? Saturação. Eu falo para os colegas, não pode ter preguiça de trabalhar, né? Não, tem que estudar, tem que se especializar em uma área, claro. Essa é uma outra questão, doutor, que você tocou muito bem. Mas eu quero te desafiar aqui dizendo o seguinte, quer ver que é interessante? Sim. Agora, se você tivesse um inquilino, alguém te ligasse agora e dissesse, olha, eu tenho que entrar com uma ação de despejo, você mandaria para quem essa questão? Se tiver um escritório, por exemplo, especializado em despejo, alocação comercial, residencial, vai sobreviver. Sim. Especializado em condomínio, cobrança de condomínio, enfim. É tão grande esse universo. A figura, essa questão que eu queria perguntar para o doutor. A figura do clínico geral, hoje na advocacia, me parece que aquele famoso ditado, quem faz tudo não faz nada, né? Tem que ter uma especialização, focar em uma determinada área para ter um destaque e uma sobrevivência. Veja você, por exemplo, marcas e patentes. Eu não entendo nada de marcas e patentes. Chama-se direito marcário. Eu não entendo disso. Então, aparecendo um caso desse para mim, é lógico, eu tenho para quem mandar. Sim. Então eu ligo, colega, estou te encaminhando um cliente aí e tal. Por quê? Porque é uma advocacia específica. Direito marítimo, direito aduaneiro, o próprio tributário, que não é uma via de mão única, né? Sim. São várias pistas, digamos assim, de mão única ou 2 pistas, tem que fazer uma série de análises. Então, na verdade, o comércio, por exemplo, a expansão agora do comércio internacional, com esse governo novo querendo abrir aí as fronteiras do Brasil para o comércio mundial, para interrelacionar-se com o mundo, vai precisar muito de advogados especializados em direito internacional, direito comercial, enfim, aduaneiro, a tua área que é tributária, que você gosta, eu sei, na verdade, civil. Nós temos o bancário, né, que também é uma área sim, que é repleta de casos. Inesgotável, né? O direito ao consumidor, por exemplo, crimes virtuais, pessoas sendo enganadas via rede mundial de computadores, pessoas sendo expostas com nudez, expostas na rede social, enfim, são desafios agora do 3º milênio que vão exigir muito estudo, muita meditação para que você possa conduzir uma pessoa que tem problemas a uma solução. Eu não vejo outra forma. Porque o computador, porque a advocacia vai acabar, porque inteligência artificial. Não pensem assim. Podem imaginar que não tem como você substituir um advogado, um membro do Ministério Público, um juiz, por uma máquina. Não vejo como isso possa ser feito. Inclusive sobre a inteligência artificial, o atual presidente do tribunal tomou posse dia 1º, semana passada, ele veio aqui e falou que esse negócio da inteligência artificial que ele pretende implantar agora, que isso daí vai para analisar uma né? E analisar. Metido com a prima. A Paranense está em a sua figura, que sempre cresceu por seus próprios méritos. Então, uma pessoa formidável, o Tribunal do Paraná está em excelentes mãos. Veja, há todo um medo das pessoas em serem substituídas por máquinas. Quem diria, por exemplo, o Uber, né, vindo
para desbancar uma série de coisas. Agora, restaurantes com as pessoas pedindo pelo aplicativo. Mas eu creio que a medicina, o direito, não vejo como possa ser substituído o ser humano por aplicativos. Ponto de abolir no próximo século. Emblemáticos. Antes ela foi, a acusação sobre a mídia, né, que acabou condenando efetivamente aconteceu o julgamento dela. E depois ela abriu um processo trabalhista lá, teve uma indenização aí bem considerável. Veja, este livro eu trouxe para dedicar ao Rafael, para dedicar à tua pessoa. Olha, este trabalho, esse livro é um alerta. Ele não é um libelo contra o Ministério Público, não é um libelo contra a polícia, não é um libelo contra a justiça, de forma alguma. Ele é um alerta. É um alerta e parte de um pressuposto de que tudo deve ser investigado, tudo, dentro da lei e com muito estudo e procurando as ciências auxiliares do direito, no caso a medicina, para que auxilie a justiça nos momentos. Por exemplo, intenção como membro da ministério coisas que jamais. Porque acidente aéreo de um juiz, embora não sendo piloto nem mecânico, nem engenheiro, ele pode julgar um caso. Por quê? Ele usa de algumas técnicas e de peritos. Então é importante a área pericial. Eu creio que aqui foi fundamental para esclarecer tudo a palavra pericial, a palavra dos peritos. Em outras palavras, a perícia disse que praticou-se aqui a medicina intensiva, incompreendida. Por isso que o nome do livro é Medicina no Banco dos Réus. Por quê? Porque não foi a Virgínia que sentou no banco dos réus. Foi a medicina intensiva. CRM. Suposto para acusa alguém de homicídio qualificado. Por outro lado, as palavras se além todos apontam como sendo a médica acusada, absolvida, mas acusada. Sim. E não consegue mais se recompor uma pessoa que passa por um processo tão difícil, tão sacrificante como um processo midiático desse que foi submetido à médica Virgínia. Mas o livro está aí para o resgate disto. E, contrariamente ao que muitos podem pensar, não é um libelo contra
A justiça não é um alerta para que evitemos acusações sem termos uma prova pré-constituída forte, porque não há como voltar. Não há como voltar atrás. Uma pessoa submetida a um processo desse, ela acaba irremediavelmente execrada publicamente, e muitos acabam não acompanhando e continuando com aquela imagem negativa da pessoa acusada. O outro caso que você teve, que está agora em segundo grau, que é o caso do ex-deputado Ribas Carli. Gostaria que você falasse também desse caso, que foi em 2009, quase 10 anos aí, né? Vai completar o caso. A sociedade, muitos falam aí que entendem que a pena foi muito baixa, né? Pela repercussão do caso, mas o fato é que, como você já apontou aí em outras entrevistas, até fora do ar estava falando que houve um ganho no sentido da qualificação do crime, né? Que foi, você saiu do homicídio culposo e conseguiu configurar como homicídio doloso, dolo eventual, né? Dolo eventual. Então gostaria que você falasse também desse caso e esse caso que atingiu muito a mídia, né? Então veja, esse caso da médica, eu vou deixar contigo este livro, aproveitamos desenvolveu ele guardava essa que teve. Desta no trânsito. Mera poderia então ter incorrido em dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de matar pessoas. Então a discussão foi muito séria em torno disto. E o Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio com dolo eventual. Esse homicídio com dolo eventual ficou. E ele foi levado a júri. E foi condenado no júri. Por esses dois. Com dolo da pena. Mas inferior ao regime foi eventual. Não foi culposo, foi doloso eventual. A pena de 7 anos agora, entre 7 e 4 meses, que o tribunal está discutindo agora, nos próximos dias o tribunal vai bater um martelo nisso. Dosimetria de pena não tem nada a ver com advogado, nem com jurado. Dosimetria de pena é uma questão técnica de juiz. E o Tribunal do Paraná, por maioria, 2 desembargadores entenderam que a pena deveria diminuir. Eles consideraram acabaram se frustrando. Não ficou de trânsito. Sim. Critério todos os que é o nosso trânsito caótico.
uma outra situação que tem uma pergunta aqui é sobre a delação premiada. Qual que é a sua opinião sobre a delação premiada? A gente tem aí a Lava Jato, aí outras investigações aí, e sempre tem aquela polêmica, pô, mas você está fazendo delação premiada com esse cara, olha o que ele fez, está sendo mais beneficiado que o outro, esse que tinha que pegar, tal. Seria que você falasse um pouco aí até onde que é fundamental a delação premiada. Veja, a prova oral, a prova testemunhal, o interrogatório de alguém, quando fala alguma coisa, a prova oral. Tradicionalmente se diz que a prova oral é a prostituta das provas, porque ela é passível de paixões, de compra, de venda, enfim. A prova oral é complicada. A delação premiada, a delação em si, premiada ou não, ela veio baseada em documentação que a pessoa pudesse indicar, outras provas que pudessem amparar a versão de quem está fazendo uma, aspas, delação. Ele acaba preventivas a fazer no fundamento espontâneo sem uma ele é forçado, mas está aí, não tem como nós dizermos que ele não existe ou que ele vai deixar de existir. Não. Ele existe e existe desde sempre, né? Você tem na história de Tiradentes, por exemplo, Joaquim Silvério dos Reis acabou fazendo uma delação e acabou tendo lá perdoado alguma dívida que ele tinha, enfim. Há quem diga que foi lá o embrião da delação premiada. Está aí com suas imperfeições. Às vezes, quem chega antes e faz uma delação se beneficia, o corréu que chega depois acaba prejudicado. Mas para que o nosso audiente compreenda com um pouco de ironia, eu posso dizer que a delação premiada deve ter nascido no paraíso, né? Então, vem Deus cobrar, né, a questão da maçã lá, e o Adão faz uma delação e entrega a Eva. E Deus expulsa os dois do paraíso. Então, às vezes, nem sempre é o melhor caminho. Tem que ser dosado, tem que ser avaliado pelo advogado, tem que ser muito bem articulada uma delação para que possa surtir o efeito desejado. Nós tivemos aí algumas delações que depois deixaram dúvidas se deveriam ser feitas ou não, se poderiam ser desfeitas ou não, enfim. É um instituto que merece aprimoramento. Como está, ele está gerando muito debate e me parece que está fazendo mais mal do que bem para a sociedade brasileira. Uma outra questão é maioridade penal, essa discussão de 18 para 16, alguns crimes, tal, qual que é a sua opinião aí? Cheira anos para o presídio. Posso ser favorável. Presídio. Porque